Olá, eu sou o Renato Tizem, integrante do DAF, Descomplicando a Educação Financeira. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a famosa reserva de emergência. Se você gostar do assunto, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e de nos seguir nas redes sociais, daf.oficial. Bom, vamos lá. Antes da gente começar a falar das opções de investimento que a gente tem para a reserva de emergência, é bom a gente entender o que é isso e para que serve, né? Bom, a reserva de emergência basicamente é um dinheiro que você tem guardado para situações de emergência, em caso de necessidade, como por exemplo, se você tiver algum problema de saúde, se algum eletrodoméstico da sua residência, né, apresentou algum defeito, seja necessário fazer uma manutenção ou até mesmo a troca daquele produto, diversas situações aí de emergência que possam aparecer no dia a dia que a gente acaba enfrentando na nossa vida, né? Todo mundo passa por essas situações inesperadas, é normal. Um ponto importante é que a gente não pode confundir reserva de emergência com reserva de oportunidade. São duas coisas completamente diferentes. A reserva de emergência é para ser utilizada em situações de emergência, situações de necessidade, né? Então a gente não deve usar esse dinheiro para comprar uma ação, né, que a gente considera que esteja num preço bom, para fazer algum tipo de investimento, né? É bom a gente não misturar as coisas para que a gente tenha uma vida financeira tranquila. Existem várias formas para se definir um valor para a sua reserva de emergência. A que eu mais gosto de utilizar está relacionada ao seu custo de vida, né? Ou seja, quanto que você gasta, né, para passar o mês no seu padrão de vida atual. Por exemplo, se você ganha R$ 4.500 de renda familiar por mês, mas o seu custo de vida, né, para todos os seus gastos, tudo que você utiliza ali para manter o seu padrão de vida no mês, é o valor de R$ 4.000, então os R$ 4.000 é que vão ser utilizados para medir ali a sua reserva de emergência. Não existe um consenso, né, de quantos meses a gente deve ter guardado na nossa reserva, né? Alguns dizem que 3 meses é o suficiente, outros dizem que 6 meses seria o ideal e, além disso, tem algumas pessoas que defendem, né, que as pessoas tenham até 12 meses do seu custo de vida, né, guardados ali para uma situação de emergência. Eu, pessoalmente, né, gosto da ideia de ter 6 meses ali na minha reserva de emergência para uma situação de necessidade. Mas isso é uma questão muito pessoal e você que vai ter que definir quanto, né, que deve guardar. Uma coisa que vocês devem levar em consideração quando forem estabelecer um valor para sua reserva de emergência está muito relacionada à estabilidade no seu emprego, né? Então, por exemplo, se você for um funcionário público, né, talvez, né, 3 meses ali seja o suficiente para você ter em reserva, né, já que você tem uma estabilidade muito maior no seu emprego. Agora, se você for, por exemplo, um autônomo, né, já tem uma estabilidade muito menor no seu trabalho, na sua renda, então talvez o ideal para você seja ter ali então uma reserva de até 12 meses do seu custo de vida mensal, né? Isso, né, como eu já tinha falado, é uma situação muito pessoal, né? Só você pode definir qual a sua necessidade, qual o valor, né, quantos meses de gasto de custo fixo você gostaria de ter na sua reserva de emergência. Bom, já falamos aqui do quanto, né, você deveria ter na sua reserva de emergência. Agora vamos falar um pouco das opções que a gente tem. Mas antes disso, ainda é importante a gente comentar sobre as características que a gente deve buscar para os investimentos voltados para a formação da nossa reserva de emergência. Um ponto fundamental que eu considero o mais importante é a segurança, né? Afinal, a gente está colocando o nosso dinheiro com um objetivo específico de ter uma garantia para uma situação de necessidade, de uma emergência. Por isso que a gente deve evitar, né, investimentos que possuam um grau de risco, sempre focando nossos investimentos para a reserva de emergência, para investimentos que possuam uma segurança maior. Outro ponto
que é muito importante também quando a gente fala da reserva de emergência, é a questão da liquidez. Afinal, a gente não sabe quando que vai precisar desse dinheiro, quando que a gente vai enfrentar uma situação de necessidade. Por isso que é importante que esse dinheiro fique disponível ali. Não adianta nada você investir o seu dinheiro da reserva de emergência em um investimento que tem um prazo de resgate para daqui a um ano, por exemplo, e necessitar desse dinheiro no mês que vem. Então, é importante que a gente tenha essa disponibilidade ali a qualquer momento. Por isso, a liquidez é um outro ponto fundamental quando a gente fala da reserva de emergência, né? Sempre devemos buscar aí investimentos que possuam liquidez diária. Um terceiro ponto, quando a gente fala aí de investimento, né, é a rentabilidade. Mas, para a formação da nossa reserva de emergência, esse é o menos importante, né? A gente não deve se preocupar com a rentabilidade. O nosso foco aqui deve ser sempre a segurança e a liquidez. Afinal, esse dinheiro é para ser usado numa situação de necessidade. Então, a gente não deve ficar se preocupando ali quanto que está rendendo por mês aquele valor, e sim ter uma garantia de que a gente possa utilizá-lo se passarmos por uma situação de emergência. Visto esses três pontos, vamos falar das principais opções que a gente tem disponível no mercado para formar a nossa reserva de emergência. O primeiro deles, e sem dúvida alguma, o mais seguro, é o Tesouro Selic, ou seja, títulos públicos do governo federal atrelados à taxa Selic. Esse investimento ele pode ser realizado através da plataforma do Tesouro Direto. A grande maioria das corretoras já disponibiliza essa opção de investimento dentro da sua própria plataforma, né? O que deixou esse investimento muito simples e fácil de ser feito, né? Muito prático da gente conseguir investir hoje em títulos públicos. De qualquer forma, quando a gente fala no quesito segurança, sem dúvida alguma, o Tesouro Selic é a melhor opção para a nossa reserva de emergência, uma vez que a garantia desses títulos é o próprio Tesouro Nacional. Outra opção são os CDBs de liquidez diária, né, de preferência das grandes instituições financeiras, né, que rendam aí pelo menos 100% do CDI. Com o avanço da concorrência, está cada vez mais fácil encontrar aí CDBs que tenham essa rentabilidade e até mesmo rentabilidades superiores a 100% do CDI. Né? Mas é importante a gente lembrar que não existe almoço grátis. Né? Uma vez que a gente está aumentando a nossa rentabilidade, provavelmente a gente está correndo um pouco mais de risco. Né? Então, o foco aqui deve ser sempre a segurança e a liquidez. Né? A rentabilidade fica aí em segundo plano, não sendo uma questão tão importante. Uma opção que vem ganhando espaço são os fundos de investimento DI, que investem em títulos públicos e não cobram taxa de administração. A vantagem desse tipo de investimento para reserva de emergência é que não tem a incidência da taxa de administração cobrada pelo Tesouro Direto. Mas a desvantagem é que eles têm a incidência do Come Cotas, né, 2 vezes ao ano. O Come Cotas, para quem não sabe, é uma antecipação do pagamento do imposto de renda. Outra opção muito interessante para a reserva de emergência é a poupança. Eu sei que você já deve ter ouvido várias pessoas falando que a poupança não é investimento, que a gente não deve investir na poupança, mas, de fato, isso pode ser verdade quando a gente está falando em investimentos, né, pensando no longo prazo. Mas como a gente está falando aqui da opção de reserva de emergência, então a poupança possui, sim, todas as características necessárias para a reserva de emergência, que são a segurança e a liquidez. Né? A poupança tem uma característica também bem interessante, que é a disponibilidade desse dinheiro, inclusive nos finais de semana. Né? Qualquer hora você consegue sacar o dinheiro da poupança. Com a chegada do Pix, isso se tornou, deixou a poupança ainda mais interessante, né? Já que a qualquer momento a gente consegue fazer esse saque e também a transferência. Né? Diferente das outras opções que a gente falou anteriormente, né, como os títulos públicos, os CDBs ou até mesmo os fundos DI, só podem ser sacados ali, né, só podem ser resgatados em dias úteis e em horário comercial. A poupança não, a gente consegue sacar a qualquer momento. Por isso, é sim uma opção interessante quando a gente fala em reserva de emergência.
Essas foram algumas opções que a gente tem disponível no mercado para a formação da nossa reserva de emergência. O ponto central é a gente sempre lembrar que o que importa aqui é a segurança e a liquidez. A rentabilidade não é um fator que a gente deve levar tanto assim em consideração. Essa é para ser uma escolha simples, a gente não deve ficar analisando, procurando, pesquisando qual a melhor opção de reserva de emergência, né? A diferença entre as opções que a gente comentou vão ser mínimas, né? O que importa é que a gente tenha assim, um valor específico para um caso de necessidade. Então, escolha uma dessas opções e siga formando a sua reserva de emergência. Outro ponto que a gente já tinha comentado lá no início do vídeo, mas é importante a gente relembrar, é que a gente não pode confundir reserva de emergência com reserva de oportunidade. São duas coisas totalmente diferentes. A reserva de emergência ela só deve ser utilizada em caso de necessidade. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal. Deixe um like e um comentário contando o que você achou sobre o conteúdo e também comente aqui embaixo algum outro assunto que você gostaria que a gente tratasse aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo.